Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Por Trás do Trampo. Eu sou o Darriê, ali por trás das câmeras, hoje está a Luana, minha esposa, que deveria estar aqui na bancada comigo, mas hoje ela vai ficar nos bastidores. Hoje, aqui no Por Trás do Trampo, a gente recebe o meu amigo policial penal, Lucas. Como é que estão as coisas, Lucas? Professor Darriê, meu amigo, meu companheiro de profissão, meu professor também. Eu estou velho, é uma né, grande amigo? honra. Não, eu também sou meio apressadinho. Uma grande honra estar participando aqui do canal, tá? Inaugurando, né? Seu primeiro vídeo, sua primeira entrevista. E a gente está aqui, bater um papo bacana, esclarecer todas as dúvidas aí que você tiver. E qualquer coisinha, você sabe que a gente pode contar com a gente para tudo. Ô, querido, muito obrigado. Realmente é uma enorme satisfação ter você aqui, que já foi meu aluno em outros tempos, aprovado no concurso hoje. Eu sou policial civil também há um bom tempo, caso você não saiba, eu sou policial civil, trabalhei no sistema penitenciário por aproximadamente 7 anos, tenho uma certa familiaridade com as atividades do sistema. Fico muito honrado por você ter aceitado o nosso convite, ser realmente essa é a nossa primeira conversa, né? Não vou nem falar entrevista, porque no fim das contas é uma conversa. Um diálogo. Exatamente. Aproveitar para a gente tirar um tempinho que a gente só tira para trabalhar, né? Vamos aproveitar esse momento aqui para a gente estar conversando, se atualizando aí também de como está o nosso trabalho e também como está a nossa vida pessoal. Eu que já tive o prazer, vamos dizer assim, de trabalhar no sistema por um tempo e estou afastado há uns 4 ou 5 anos, não é isso, amor? Há uns 4 ou 5 anos fora do sistema penitenciário, e é uma atividade, cuidar dos presos do sistema penitenciário é uma atividade das mais importantes e que mantém a sensação de segurança que o Estado tanto precisa para que a gente possa viver com tranquilidade. Até porque aqui no Tocantins, me corrija se eu estiver errado, eu ando de carro sem medo de relógio, sem medo de ser assaltado. Você anda tranquilo também? Quando a gente entra na polícia, né, vamos dizer que assim, nem sempre é tranquilo. A gente precisa tomar certos cuidados que antes da polícia a gente talvez deveria ter tomado, mas a gente ainda não tem aquela jogada, aquele pensamento de tomar. Mas se a gente for comparar o estado do Tocantins com outros estados, com a realidade de estados mais antigos, mais velhos, o Tocantins ele é bem tranquilo ainda da gente conviver em sociedade como policial. Andar fardado como policial, como eu disse, não é todo lugar, mas ainda é mais tranquilo e a gente ainda pode ter uma vida... A gente sente a sensação de tranquilidade, justamente, né? Lucas, agora vamos lá, deixa eu te perguntar, querido. Como é que foi sua infância? Onde é que você estudou? Você é filho único, você brincava na rua? Me fala aí da sua infância e como é que foi essa fase. Eu sou da roça. Eu tive uma infância muito boa, uma infância muito, não é produtiva, uma infância muito rica, né, de experiências, de brincadeiras, né, eu nasci no Paraná, eu sou do sul do Brasil, na cidade de Santo Antônio da Platina, e apesar de, né, uma boa parte eu morar na cidade com meu pai, mas a gente convivia muito em fazenda. Fim de semana a nossa vida era fazenda, era cavalo, pescaria, enfim. Então eu tenho essa raiz, né, da roça e é isso que eu carrego até hoje, né? Comentei contigo quando a gente chegou aqui que eu gosto desse ambiente mais reservado, né, fora da cidade. Quando tinha aproximadamente 14, 15 anos, aí sim a gente mudou definitivamente para a fazenda que o meu pai morava. E aí, só quando a gente fez 17 anos, que foi quando eu mudei para o Tocantins, também meu pai vendeu a fazenda lá e comprou terra aqui, e aí que eu, de fato, vim morar na cidade e fiquei e moro até hoje. Né? A gente veio do Paraná para cá em 2009, e eu passei a morar aqui em Palmas em 2010. Desculpa perguntar, quantos anos, Lucas? Eu tô com 29. Novinho ainda. 29 anos. ainda não entrei na casa dos 30, vou entrar agora no mês de junho. Beleza. E você na roça, você já tinha acesso à internet? Não. Minha época a gente foi ter celular a partir de 16 anos, né? Já tinha a internet, mas ainda nos computadores, né? Via cabo ainda era a única
Era a única rede de internet que tinha na época era a rede cabo. Hoje em dia você tem modem. Que fazia aquele barulhinho. Que você ia ligar, você lembra? Não é do seu tempo. Era só o computador para ligar naquela época eram 5, 6 minutos, né? Que até ele carregar todo o processador dele, ele demorava um pouquinho. Mas aí eu já tinha 16 anos para frente, era só ali no computador. Acho que foi a primeira rede social que teve o Orkut, né? Que foi ainda sou da época do Orkut. Eu odeio segunda-feira. Tô novinho, mas sou da época do Orkut ainda. E aí, quando a gente foi ter acesso, né, a um celular, ainda conversava via SMS. Então, também não tá muito distante, não. Essa é coisa de 12, 15 anos atrás. Rapaz, esses 12, 15 anos atrás o tempo voou e as coisas mudou muita coisa, muito. Né? E deixa eu te perguntar, de onde é que veio a vontade de ser polícia? Desde quando isso apareceu na sua vida? Cara, eu vou ser polícia, é isso que eu quero. É isso mesmo que você quer? Ou você está de passagem? Como é que tá esse rolê? Olha só, eu sou formado em educação física, né? Bacharel e licenciatura. Uhum. Como eu disse, como a gente veio morar no Tocantins, meu pai veio e já mudou direto para a fazenda que ele comprou. E eu vim para a cidade. Falei, eu vou estudar. Né, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma formação. E eu tenho um histórico sempre de jogar futebol, de práticas esportivas, no geral. E eu me interessava muito pela área da educação física. Então, quando vim para Palmas, vim com esse propósito, passei no vestibular, fiz a faculdade. E durante a faculdade, eu já comecei a me interessar por concurso. Uhum. Né, com outros amigos, conversando e tal. Não, aí sabe, né? Quando sai um concurso público, é aquela conversa, você vai fazer, não sei o que e tal. Todo mundo né, compartilha material, um ajuda o outro. E eu comecei a me interessar por concurso dentro da faculdade, com amigos da faculdade. E aí, o primeiro concurso que eu passei, o concurso do quadro geral, de 2012. Com 2 anos na faculdade, já consegui aprovação no concurso. Estudei e tal, consegui conciliar o meu tempo de estudo da faculdade com o estudo de concurso. E aí eu já fui aprovado no primeiro concurso que eu fiz. Massa. Né? Mas assim, foi estudo, foi batalha, foi abrir mão de muita coisa e deu certo. E aí foi onde começou a minha história, o meu gosto pela polícia. Né? Porque eu fui lotado, do quadro geral, eu fui lotado na Secretaria de Segurança Pública. Uhum. Foi ali onde a gente deu esse passo inicial. E dali a gente começa a conviver só com policiais, né? Eu fui lotado na academia da polícia, né? O delegado de polícia era o diretor da academia. E aí, como ele já me conhecia também de aulas na academia de musculação, a gente iniciou um projeto de musculação na academia da Polícia Civil. Uhum. E esse projeto, até quando eu trabalhava lá, a gente trabalhava esse projeto e tal, papelada, né? Que eu, da área técnica, tive que fazer. E aí, depois dali, eu fui lotado na segurança pública mesmo, na secretaria, e o projeto continuou. Soube que depois de um tempo, o projeto andou e o pessoal conseguiu os equipamentos de musculação para a Academia da Polícia Civil. Não sei se ainda estão lá. Eu sei que um dia um rapaz que trabalhava lá, um policial trabalhava lá, me ligou e falou, não, os equipamentos estão chegando aqui, não sei o que, você não quer voltar a trabalhar com a gente? Aí eu já tinha outras ambições também, preferi não ir. E aí, de dentro da Secretaria de Segurança Pública, aí foi onde eu comecei a ter contato mais ainda com policiais, delegado de polícia, perito criminal, agente de polícia, escrivão. A minha vida passou a ser rodeado de policiais. E aí vem essa amizade, né, natural. Dali, ainda lotado como quadro geral, eu já fui trabalhar em delegacia de polícia no quadro administrativo. Né? Trabalhava hoje é a cidade da polícia, que o pessoal chama, né? Era, na época, Central de Flagrantes e Complexo das Delegacias Especializadas. Eu trabalhava ali, fiquei por 2 anos trabalhando ali com um amigo, numa das delegacias. E aí, isso foi de 2012, né, até 2016. O nosso concurso da Polícia Penal, ele foi em 2014. E eu, quando fiz o concurso da Polícia Penal, eu iniciei os meus estudos estudando para o concurso da Polícia Civil, que foi no mesmo ano, no mês de junho. Então eu iniciei com você ainda, meu professor. E aí eu iniciei o meu estudo para a Polícia Civil, fiquei por 3 questões na Polícia Civil, não passei para agente de polícia, e continuei os estudos, e em dezembro do mesmo ano teve o concurso da Polícia Penal, 2014.
passei no concurso da Polícia Penal, saiu lá as etapas, né? A gente fez as etapas, tudo, exame psicológico, exame médico, teste de aptidão física. E aí eu já vi que eu já estava dentro da polícia mesmo, aí eu já tomei gosto, já estava com as amizades tudo da polícia, já me sentia da Polícia Penal, né? A partir do momento da nossa nomeação lá, a gente já incorpora o espírito, né? E assim, eu não tô de passagem. Polícia hoje para mim virou minha vida. Eu gosto, não me vejo trabalhando com outra coisa e assim, eu pretendo me aposentar como policial. Normalmente quem é polícia e sai, fica desesperado para voltar. Eu tô falando porque eu fui policial militar em São Paulo em 2001, já tem um tempinho, fiquei um ano, enfim, houve algumas circunstâncias que fizeram sair, enfim. Acabei saindo de lá e pensava, puxa, eu sou professor, mas queria tanto ser professor e polícia. Aí vim aqui pro Tocantins e depois passei também no concurso para Polícia Civil, graças a Deus. E ser polícia é legal, né? Depois que você deixa, depois que você é polícia, dificilmente veste a camisa, você consegue... que você veste a farda, de fato é muito gratificante o trabalho da polícia aqui no estado do Tocantins. E como eu disse, né? Eu era formado em educação física e mesmo trabalhando na polícia, até o ano de 2018, eu ainda era personal. Trabalhava também nas academias. Então, a vida era corrida, era rotina, não parava. E até que chegou um momento que aí a carcaça cansou um pouquinho. Porque geralmente os horários que eu trabalhava em academia são horários muito extremos. Ou é muito cedo ou é muito tarde. E aí eu conseguia conciliar, porque eu trabalho na polícia, como eu sempre gostava de estar todos os dias lá no complexo, na unidade penal, era durante o dia, era regime de expediente, entrava às 8, saía às 18. E a academia, eu dava aula de 6 horas da manhã até às 8, saía dali, já ia direto para a unidade penal, saía da unidade penal, voltava para a academia novamente. E aí, como eu tinha de 6 da manhã até praticamente 10 horas da noite, de carga horária de trabalho, aí eu tive que abrir mão de uma das coisas. E aí eu sacrifiquei não, né? Deixei de trabalhar, de atuar na área de educação física. E hoje eu tô só na polícia. Massa. A gente falou sobre a sua entrada. Como é que foi estudar para entrar na polícia, cara? Quanto tempo de estudo? Eu tô falando porque acredito que algumas pessoas que estejam vendo esse vídeo, que elas têm o mesmo ímpeto de entrar na polícia, porque eu sou professor de concurso faz bastante tempo, e o público mais fiel que eu vejo, que se mantém estudando, e que demonstra interesse, mesmo que não haja concurso em vista, é o pessoal da polícia. Carreiras policiais. Tem um ditado, né? Fala, né? Concurso, você não estuda para passar, você estuda até passar. Verdade. Né? E assim, eu já tinha uma base, nessa época que eu passei para o concurso do quadro geral, as matérias, elas são bem parecidas. Lógico que vai ter matérias específicas, mas aí eu investi muito meu tempo de estudo nessas matérias que são comuns para todos os concursos. Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, isso cai em tudo. E aí eu tinha uma boa base também nessas matérias. E aí quando eu entrei para fazer esse estudo para a Polícia Civil, e depois eu fui aprovado na Polícia Penal, eu já tinha uma certa bagagem das matérias bases, né, das matérias comuns. Então eu consegui dedicar mais meu tempo para as matérias específicas. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com as matérias de direito. Né, eu já estudava as demais matérias, mas não tinha ainda tido contato com direito penal, direito processual penal, né, e trabalhava lá nessa época eu já estava na delegacia, já estava na Secretaria de Segurança Pública, mas assim, para pegar o livro, eu ainda não fazia isso. Até porque o nosso trabalho lá era a rotina, a gente ia aprendendo ali na rotina, mas eu não tinha chegado a pegar ainda um livro, um conteúdo para a gente aprimorar os estudos. E aí isso aconteceu de fato quando eu entrei para estudar num cursinho para a Polícia Civil. E aí eu entrei de cabeça mesmo nessas matérias específicas. Né? E aí com 6 meses de estudo, vamos dizer assim, que eu não consegui aprovação no primeiro, mas daí no da Polícia Penal eu já consegui, que deu no total 6 meses de estudo. E aí daí para frente, até hoje a gente estuda. Né? Não só porque, você já passou no concurso da Polícia Penal.
Sim, mas assim, a Polícia Penal é muito bom, cara, é muito bom. Tem um amigo falou para mim uma vez que ele viu um dado, assim, desse ramo de concurso público, né, que os concurseiros que são policiais penais, eles têm o maior nível de aprovação nos concursos federais, que é PRF, Polícia Federal, porque a nossa escala de trabalho, ela é flexível e ela dá tempo para o policial que tem ambição de ser um policial federal, um policial rodoviário federal, ele tem tempo de estudar, né? Ele vai ter a rotina de trabalho dele, a nossa escala de plantão é boa, dá para o cara conciliar e dá para ele continuar estudando. E eu consigo fazer isso, eu faço isso, né? Tenho ambições ainda de ter aprovação em outros concursos de nível federal e a entrada na Polícia Penal para mim foi importante demais, foi um grande passo que hoje me dá suporte, vamos dizer assim, para eu estar continuando os meus estudos, né? Depois da Polícia Penal, eu já pensei em entrar num curso de Direito. Então, assim, quando você passa no primeiro concurso, aquele primeiro concurso, ele vai te dar uma base muito boa, vai melhorar muito a sua vida, você vai conseguir se organizar melhor. Você vai passar a estudar com tranquilidade, sabendo que está entrando uma grana todo mês. Exatamente, ele te dá uma base. E assim, tem as pessoas que se acomodam, né? E tem as pessoas que querem um pouquinho mais, querem dar um passo a mais. E aí vai de cada um. Eu estou satisfeito hoje na Polícia Penal, mas eu continuo ainda, de tempos em tempos, estudando, né? Uma nova oportunidade para frente, aí talvez a gente passe num outro concurso. Mas hoje eu estou tranquilo, se eu precisar se aposentar na Polícia Penal, eu estou satisfeito com o concurso que eu tenho. Massa, massa mesmo. Eu fico muito feliz por ter acompanhado esse processo de ingresso aí. E deixa eu te falar uma coisa, para a gente terminar o assunto concurso e como entrar e começar a falar mesmo da atividade, o que é Polícia Penal, o que vocês fazem. Como é que foi a prova de aptidão física? Porque a galera que pensa em entrar, eles têm muita dúvida sobre como estudar, acho que você acabou de dar algumas dicas valiosas para quem está atento, sobre como passar no concurso, como aprender os conteúdos. E quanto à parte física, é muito sofrido? O que cai nessa prova física? Na época eu dava aula, né? Academia, musculação, então para mim foi fichinha. Vamos dizer assim, foi fichinha. Eu fui tranquilo porque eu já tinha rotina de atividade, né? Eu já tenho histórico desde de menino, né? Jogando bola, fazia treinamento físico mais forte. E isso, para mim, foi tranquilo. A parte do teste de aptidão física, para mim, eu não me preocupava muito. Mas eu sei que eu era uma exceção, né? Até porque é minha profissão, aquilo ali, eu vivia aquilo ali. Então ali para mim foi tranquilo, eu não me preocupava. Eu tinha mais medo psicológico do que da aptidão física. E porque eu, né, tinha um preparo físico já que era suficiente para poder ser aprovado. Mas assim, de modo geral, quem inicia um estudo para concurso público, quem tem pretensões de iniciar um estudo para a polícia, já tem que saber organizar a sua rotina de estudo junto com a sua rotina de atividade. Senão você passa em um e reprova no outro. Por dois motivos. Primeiro, que adianta você passar na prova teórica e logo depois, não demora muito tempo. E o preparo físico, ele não vem do dia para a noite. Você tem que mudar a sua rotina. Vem a alimentação, você tem que mudar. Então, assim, por dois motivos eu falo. Tem que iniciar uma rotina de atividade física junto com a rotina de estudos. Por que eu falo os dois motivos? Porque senão não adianta nada fazer a prova e não passar no TAF. Você vai dizer, você vai ter que começar de novo. São várias etapas, você tem que cumprir todas. Senão você não assina a sua posse. O outro motivo é fisiológico, né? Quem mantém uma rotina de atividade física tem produções hormonais no organismo que te ajuda no aprendizado, que te ajuda a manter você mais ativo, mais atento, para você absorver mais conteúdos. Além de preparar você para a atividade policial, né? Com certeza. O que acontece, né? A polícia militar, por exemplo, né? Por que ela limita a idade para você entrar? Né? Hoje, o estado do Tocantins, se eu não me engano, são 32 anos. Pelo aspecto físico. Porque
a profissão, ela exige um preparo físico, um mínimo de preparo físico para você exercer aquela profissão. Mas eu acho que isso deveria ser também nas outras categorias de polícia, né? Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Rodoviária Federal. Talvez, se tivesse porque todas elas vão exigir do seu organismo, todas elas vão exigir do seu físico, do seu preparo. Mas aí só a Polícia Militar e o Bombeiro Militar que limita a questão de idade, né? Porque, de fato, o corpo ele tem que estar preparado para a atividade policial. Né? E errado é aquele que, quando entra na polícia, esquece de atividade física. Né? Quantas e quantas vezes a nível Brasil, a gente vê policiais, né, com obesidade. E aí isso vai atrapalhar muito. Então, assim, a rotina, a gente volta falando, né, da questão da atividade física, do TAF e tal. A rotina de atividade física, ela tem que entrar junto com a rotina de estudos, por esses motivos, porque o cara tem que estar bem preparado para ele passar no TAF, e também porque a rotina de atividade física vai facilitar a absorção de conhecimento dele no estudo. Né? Ele vai ter um sono melhor, ele vai ter uma digestão melhor, ele vai ter maiores níveis de atenção para ele estudar. Aí agora eu tô falando não como policial, como professor de educação física, né? Porque isso é fisiológico, isso a gente eu já treinei também pessoas para teste de aptidão física, né? Mas é difícil você colocar na cabeça da pessoa isso aí, que ela tem que ter essas duas rotinas trabalhando juntos, paralelos, né? E aí vai facilitar muito a aprovação completa no concurso, né? Que são várias etapas. É que quando fala em corrida, em atividade física, as pessoas já tendem a falar, não, mas não sei nem se eu vou passar. Justamente, né? E assim, como eu falei, não se muda um preparo físico em questão de 1 mês, 2 meses, né? E os testes de aptidão física, eles estão ficando cada vez mais rígidos. Quando eu fiz o meu teste, se eu não me engano, era 2.600 metros em 12 minutos. Mas eu já vi testes de 3.200. O meu eram 3.200. 3.200. Em 12 minutos, e no meu concurso ele era eliminatório e classificatório. E classificatório. Então, o seu tempo ali, ele poderia te colocar numa posição melhor no concurso, né? Quase morri. Correndo, quase morri. Mas enfim, isso é uma outra história. Falando de Tocantins, a nossa prova, eu lembro a minha prova do teste de aptidão física da Polícia Penal, ela reprovou muita gente. Porque a gente fez o nosso TAF na época de setembro, né? Em mês de setembro aqui é muito seco, é fumaça, e a minha prova foi 11 horas da manhã. Não tem de horário. Um horário bom. Foi 12:30. Começa cedo e é uma ordem, vai indo o dia todo. Então vai ter candidatos lá que vão estar 11 horas, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, vai estar lá tendo que fazer 2.600 metros, 3.000 metros, correndo em 12 minutos. E você sai daquela prova ali, você descansou um pouquinho, você já muda para outra etapa, que é flexão de braço. Dali você já muda para outra, que é... Então, assim, é um moedor de gente. Se não tiver preparado, se não tiver com a rotina mesmo de atividade, não passa. A gente vê hoje também já outras situações de um candidato chegar a falecer num teste de aptidão física. Sim, não treina nada, vai querer... Não treina e já na hora eu consigo, e não vai. O organismo ele vai responder de acordo com o que você vive. Se você mantém rotina de atividade, você vai responder bem. Se você não mantém, você está colocando o seu organismo, a sua vida lá em risco. Porque às vezes não é o clima, o horário, talvez não vai te ajudar. Como eu disse, a minha prova foi 11 horas da manhã, num mês de setembro, no Tocantins, 40 graus para cima, e a fumaça no meio da gente, você só respirando fumaça. Mas assim, e tanto na minha turma, teve 3 reprovações. Eu lembro até hoje, tinha um rapazinho de Brasília que ele viajou, ele viajou à madrugada, chegou de manhã e foi fazer o teste. Ou seja, ele já teve uma noite de sono ruim, ele passou a noite num ônibus. Quando ele chegou lá, ele não tinha uma rotina de atividade física, ele já ficou na primeira etapa, que era a corrida. Então, quem tem ambição de fazer um concurso público, tem que pensar também nas outras etapas, não é só nos estudos.
tem que pensar que tem que ter uma rotina de atividade física e isso tem que ser conciliado junto com os estudos. Esse planejamento de tudo todo é fundamental, né? Com certeza. É fácil? Não é, né? Fosse fácil qualquer um. Uhum. Mas assim, quem tem de fato vontade, quem tem a ambição de ser um policial, que seja qualquer outra carreira, né? Tem que estar sempre mantendo esse pensamento que as duas coisas têm que andar paralelamente. Lucas, pra gente... Essa balinha que você trouxe é muito boa. Ela é boa, né? Eu tô comendo. Você tá falando, eu tô comendo a tua. Quando você olha para trás e lembra o esforço que foi envolvido para estudar os conteúdos, para teste de aptidão física, e você olha hoje, você concursado, valeu a pena? Você recomenda que as pessoas paguem o preço para ter essa vida de servidor público, do ramo de atividade que elas desejem e sonhem? Com certeza. O esforço vale a pena. A tranquilidade, a estabilidade que a gente tem, né, um Brasil que a gente vive hoje, né, que a gente não sabe o que vai acontecer na nossa política. Qualquer momento, né, podemos enfrentar uma crise financeira e o concurso ele te dá uma certa segurança para isso, né? Você tira, vamos dizer, da sua vida 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para investir em você, na sua família, né, nos seus filhos. Você vai livrar 2 anos da sua vida. Não, esses 2 anos aqui eu vou estudar, eu vou passar num concurso. Por quê? Depois que você passar no concurso, por menor que ele seja, a sua estabilidade financeira ela vai mudar. Sua contribuição para a sua aposentadoria. Então, assim, vale muito a pena a gente tá tirando um tempo da nossa vida para a gente estar fazendo, abrindo mão de algumas coisas para a gente estar num futuro ali, estar mais tranquilo financeiramente. Eu me lembro de ouvir muita gente falar, eu dou aula em cursinho faz 20 anos, enfim, mais um pouco. Eu lembro de ouvir muito, professor, mas estudar 2 anos é muito tempo. E eu falava, cara, vamos supor que você tem uma expectativa de vida de 90. Se você estudar 2 anos hoje, te permitir viver os próximos 60 ou 70, não que você vai ficar naquela função para resolver, mas é o que você disse, uma função que te permite ter a tranquilidade de poder continuar estudando para outros concursos e, enfim, estimular a companheira, a esposa a abrir o próprio negócio, enfim, te dá uma série de seguranças que eu considero também muito importante. Exatamente. Quando você passa num concurso público, né, tanto que a família toda comemora, festa, tal, porque realmente você muda o seu padrão de vida. Você muda a forma como você vai ver dali para frente. Você não vai ficar dependendo muito mais de ficar agradando o patrão, não. Você está concursado, você já tem o seu trabalho. Faz o que né? Você vai fazer a sua função, você vai fazer a sua função, porque, né, afinal você está ali, você vai receber seu salário normalmente, mas você vai fazer a sua função. Você tem que estar ali, porque tem avaliação, né? Não é que nunca mais você vai sair. Você pode sair do concurso público, né? Dependendo de como você levar a sua vida ali no serviço público, você pode sair também. O Estado pode te mandar embora, vamos dizer assim. Você viu um PRF que foi mandado embora da Polícia Rodoviária Federal, se envolveu numa briga e deu um tiro. Ele mirou perto do rapaz com quem estava discutindo para assustar e foi mandado embora. Perdeu a função pública. Eu já vi assim, né? Vi fatos de servidor público com 20 anos de serviço público, ele ter a sua exoneração, ele ser mandado embora, né, no serviço público, porque ele não correspondeu com as atividades que ele exerceu. Então, assim, você tem que fazer. Mas essa estabilidade não é acima de qualquer coisa. É diferente de um, vamos dizer, na esfera privada, né? Um patrão, só não gostei da sua cara, vou te mandar embora. Não é mais assim, né? E aí, por esse motivo, por você estar sendo remunerado pelo Estado, você passa a ter um pouco mais de estabilidade financeira, você consegue fazer compromisso financeiro, tudo isso vai mudar a sua vida. Os próprios bancos vão abrir mais as portas para você. Sim, verdade. Né?
você vai conseguir financiar as coisas com taxas melhores. Isso tudo simplesmente resume-se em concurso público. Então, vale abrir mão da sua vida 2 horas, 2 anos da sua vida? Eu acho que vale. Para mim, valeu. Para mim também valeu muito a pena. Mas agora, então, me conta. O que é que um policial penal faz? Quais são as atribuições de vocês? E como é que é a sua rotina diária? O sistema penitenciário, né, ele tem uma lei específica, né, que doutrina ele, que é a legislação de execução penais, a lei de execução penal. Ali ela traz várias atribuições ao policial, e aí o que poucos sabem é que o policial penal, ele não é só segurança, ele não é só manter o preso lá dentro da unidade penal, manter o interno lá. Nós temos a nossa função de ressocialização, a nossa função de assistência, porque o preso, ele é uma pessoa que estava na sociedade, ele estava na rua, ele cometeu um crime e ele foi colocado lá, atrás das grades, né? Essa pessoa, ela vai precisar de atendimento de saúde, ela vai precisar de atendimento psicológico, ela vai precisar de dentista, e isso tudo, quem garante isso tudo é a polícia penal. Então não é só segurança, vamos pegar o cara aqui da sociedade, ele foi preso, vamos colocar lá e coloca lá os policiais penais para ficar olhando ele lá dentro da cadeia. Né? A gente tem muito mais atividades que a gente tem que garantir ao preso. As visitas, e aí assim, engloba mais uma função de assistência do que de própria segurança. Né? A nossa rotina diária, a nossa rotina é assistencialista. É levar o preso ao hospital, é levar o preso ao dentista. Outros colegas estão lá também para garantir isso. Outros colegas estão lá também querendo fazer o que é correto fazer, né? Que é essa política de assistência ao preso. Dá trabalho, né? Envolve segurança, envolve risco, mas a gente está lá sendo remunerado, sendo pago para fazer isso aí. Para quando esse cara, porque ele não, a maioria das vezes, esse cara ele vai sair. A maioria sai. Uma hora ou outra esse cara sai, mas que ele fica 20 anos lá, uma hora ele vai voltar para a sociedade. Então a gente tem que dar o nosso melhor para que a gente faça esse cara voltar pelo menos 10% melhor do que ele entrou lá. Ele pode sair, vai cometer outro crime e vai voltar, é a opção dele. A nossa função é garantir que ali ele tenha condições de estudar, condições de fazer cursos, né? Curso profissionalizante. E aí dali, pelo menos, se ele sair com uma profissão, lá fora é a escolha dele, se ele quiser voltar ao crime, ou ali pelo menos ele já tem uma profissão para ele dar um passo diferente do que ele fez antes de ir para a unidade penal. Eu me lembro que uma vez fui jantar fora, né, amor? A gente foi jantar fora, fomos eu, minha esposa, meu pai e meu filho. E aí a gente parou no Dom Virgílio, descemos do carro, abri a porta, daí o vigia de carro falou, posso olhar para o senhor? Eu falei, pode. A gente foi, jantou, na volta, todo mundo entrou no carro, ele chegou e falou assim para mim, ô, seu Darrier, muito obrigado. Falei, você chamou de seu Darrier? Eu falei, você me conhece de onde? Não, que eu tive preso lá na CPP, e o senhor sempre foi muito educado, muito gentil comigo, viu? Tô aqui na luta, procurando refazer minha vida. Eu falei, meu querido, que coisa boa, que Deus te abençoe. Aí eu te pergunto uma coisa, imagina se você é um daquele outro que tem um pensamento diferente, né? Que quer fazer justiça com a própria mão. Você leva uma facada nas costas. Você estaria colocando a sua vida em risco, a vida da sua família. Então, não compensa. Né? A começar, não compensa. Você tem muita coisa a perder. O preso, não. Então, assim, a gente... por esse motivo também, eu levo o meu trabalho dentro da unidade penal dessa forma. Com educação, né? Com trabalho correto ali pro preso. E já aconteceu comigo isso também. Quando eu falei para você, né, que até 2018 eu ainda dava aula em academia, aqui em Palmas a gente tem várias turmas de treinamento na rua, de corrida, de treinamento funcional, e eu tinha uma turma dessa. E eu lembro que durante o dia eu fiz uma audiência de custódia de um preso, e à noite eu estava na Praça dos Girassóis, atendendo a minha turma, passou um rapaz de bicicleta e gritou meu nome. Era ele? Do jeito que você falou. Ei, seu Lucas, quando eu
O seu Lucas... Eu lembrei na hora da voz dele, eu só olhei, era ele passando de bicicleta do meu lado. E eu atendendo a minha turma, né? Eu tava armado, sim. Mas assim, ele veio pelas costas, para as gerações né, aberto. Se eu sou um policial que levo pelo lado errado, eu coloco a minha vida em risco. Né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, né? No início da nossa conversa a gente falou sobre o estado do Tocantins, né? Que ele ainda é tranquilo, mas a gente ainda precisa ter certos cuidados. E dependendo de como você leva o seu trabalho, você pode aumentar o seu risco ou não. Quando o preso sai da delegacia e é conduzido para a casa de prisão, a partir do momento que ele chega lá, o que acontece com esse preso? Vamos lá. A gente tem a nossa rotina antes da pandemia e nós temos a nossa rotina agora pós-pandemia. Vamos lá, antes da pandemia. Hoje, no processo penal, o preso ele tem que ser apresentado ao juiz dentro de 24 horas, né? Que é a chamada audiência de custódia. Então, quando entrou em obrigatoriedade a audiência de custódia, no momento que o preso chega até a unidade penal, conduzido pela Polícia Civil, nós recebemos esse preso, recebemos as roupas, o que teve com ele ali, né, no momento da prisão e que não ficou apreendido, vai para nós. A gente recebe esse material dele, né, geralmente é chinelo, boné, camiseta, às vezes carteira, o que estava com ele no momento da prisão. E aí a gente tira esse material dele, entrega um uniforme para ele, da unidade penal, e esse preso vai fazer nós vamos fazer o cadastro dele, né, coletar as informações que a gente puder coletar, documentação, nome completo, nome da mãe, endereço, a gente faz mais uma anamnese, uma triagem ali. E ao coletar essas informações, a gente destina ele para uma cela específica, que a gente chama de cela de custódia, e aguarda até ser marcada a audiência de custódia. Quando esse preso faz a audiência de custódia e se ele retorna ao presídio, né, a prisão foi avaliada, foi legal, ele retorna à unidade penal. Quando ele retorna, a gente faz uma nova triagem para a gente saber para onde nós vamos colocar ele. Nessa triagem tem avaliação médica, tem avaliação psicológica, ele passa por vários profissionais que vão tentar detectar algum problema que ele tem, né, e assim, nos ajudar a gente colocar ele num local onde ele vai ter uma segurança maior. Aí a gente entra num papo sobre facção criminosa. Eu ia falar disso. Quando começou a crescer as facções criminosas, nós temos um cuidado a mais quando a gente vai colocar esse preso dentro dos pavilhões. Porque às vezes ele não quer falar para nós, ele não vai falar para a polícia, eu sou faccionado da facção tal, né? E aí a gente corre o risco de colocar ele num pavilhão onde há maior convivência da facção rival. E aí ele caiu ali dentro, não tem perdão. Né? Caiu ali dentro, ele vai morrer. Então assim, a gente pergunta, né? Se você preso chegou lá, você fala, e aí, você é qual facção? Ele vai falar, não sou nenhuma, não sei o que, eu não quero descer, eu não quero ir pro pavilhão tal, eu também não quero ir pro pavilhão tal. A gente deixa ele geralmente nas celas especiais, que é onde é o seguro. A gente chama de seguro. Mas aí alguns deles já chegam, não, eu PCC, Comando Vermelho. Aí a gente já destina logo para aquele pavilhão, para aquele local onde está instalada aquela facção. Como é que se faz hoje com as facções no presídio? Como é que se faz para manter a segurança desses presos? Existe uma trégua entre eles? Há um conflito. O que acontece? Né, a gente analisando pelo lado da lei e pelo lado da realidade. Né? A LEP, que é a Lei de Execução Penal, ela fala que o preso condenado ele tem que estar separado do preso provisório. Mas como que você faz isso se um condenado é de uma facção e pega dois condenados de facções diferentes, você coloca eles juntos? Eles vão se matar.
Então a gente acaba que, nesse aspecto, a gente tem que garantir o que vale mais. Nós temos que garantir a vida do preso. Nós temos que garantir a vida do preso. Então ali, garantindo a vida dele, a gente tem que colocar o preso condenado junto com o preso provisório, né? Aí o que acontece em relação às facções, né? Como a gente garante essa sobrevivência lá dos presos lá dentro? É muito importante essa parte essa entrevista inicial com o preso, para ver se ele pertence, se ele conhece alguém, se ele é primo de alguém, se ele é filho de alguém de uma das facções. E é um trabalho melindroso, é um trabalho que envolve chefia de segurança da unidade, envolve núcleo de inteligência. A maioria das vezes a gente já recebe esse preso da Polícia Civil com alguma informação do tipo, né? Às vezes a Polícia Civil já conduz o interno até lá, e chega lá e ele já fala, não, esse cara aqui, ele foi preso na região tal, junto com um fulano de tal que é da facção tal. Então a gente já sabe para onde a gente vai destinar ele. Como é que é a rotina do preso? Ele acorda, que horário, o que ele toma de café, como é que funciona o dia na cadeia para o preso? O preso, ele tem, Estado do Tocantins, ele tem garantido 5 refeições por dia, né? É feito um contrato de uma empresa terceirizada que ela fornece 5 refeições no decorrer do dia. Essas refeições, elas têm os horários para ser repassado, né? E a rotina, ela começa às 6 da manhã. Então a equipe de plantão, ela já está de prontidão de manhã cedo, a gente já vai passar o café da manhã para eles, já dá aquela revista, né? Analisando pontos, se durante a noite correu tudo bem, se não teve nenhuma tentativa de fuga, a gente já faz essa análise, né? É feita a contagem dos presos também, chamada nominal, 1 por 1. Isso na hora do café? Um pouco antes do café, né? A gente acorda cedo, aí vai pra... Vamos focar no café por enquanto? Uhum. Vamos lá. Quem é que entrega esse café da manhã para os presos? Tem um preso que faz isso? No meu tempo era o correria? Uhum. Ou são vocês mesmos que levam? Como é que funciona essa entrega do café? E o que é o café da manhã dos presos? O café da manhã, ele é repassado, a gente geralmente conduz os alimentos até o início da carceragem, né? Quando a gente acorda cedo, que a gente vai lá, faz uma análise de toda a estrutura, a gente libera já um preso que a gente chama de correria. É ele que é responsável por fazer a distribuição dos alimentos dentro das celas, né? Então, o primeiro passo da unidade penal é a gente passar o café da manhã para eles. A gente conduz até o início da carceragem, o preso já vai estar lá solto, a gente entregou a alimentação para ele, ele vai estar distribuindo. Geralmente é um pão mesmo, né? Um pão, café, o leite, às vezes tem alguma fruta também que é repassado junto. E aí quem faz essa distribuição é um próprio preso mesmo, que é quem a gente chama de correria. Terminou o café da manhã, o correria recolhe as coisas todas. Isso, aí finalizou o café da manhã, né? Geralmente passa numa caixa ou num carrinho, alguma coisa, aí ele já recolhe os copos, os itens que tem lá. Os copos geralmente preso, cada um tem o seu lá e eles mesmos lavam, né? Mas se tiver alguma vasilha, alguma coisa assim a gente faz a retirada e vai fazer a limpeza pro lado de fora. E após o café da manhã, a gente faz a liberação pro banho de sol. E nessa liberação do banho de sol, e após a gente fazer a contagem nominal deles, a gente libera os presos para ir pro pátio, né, onde é dado o banho de sol. A gente retorna e faz a análise cela por cela para a gente fazer a revista mesmo, de fato, né, ver o que aconteceu ali, se durante a noite houve alguma tentativa de fuga, se tentaram furar alguma parede, se tentaram serrar alguma grade. E aí, né, normalmente tá tudo certinho, a gente retorna, espera dar o horário do almoço para a gente iniciar novamente essa rotina, aí trazendo um almoço para os presos. O almoço, a entrada do almoço funciona do mesmo jeito? Mesma coisa, né? O preso correria, ele fica, durante o dia todo, ele fica ali, solto, né, no corredor e tendo acesso às grades
de cada cela. Então, se a gente precisa, por exemplo, tirar um preso para fazer uma audiência, a gente vai lá, chave daquela cela, ele vai lá, tira o preso daquela cela, traz até o início da carceragem, e aí do início da carceragem, ali a gente retira o preso. Então, quando os presos não estão no banho de sol, eles estão trancados na cela. Trancados na Isso, cela. fica trancado dentro da cela. E aí, quem geralmente, lá dentro do pavilhão, quem faz esse manuseio, né, coloca o preso, tira o preso, dá alimentação, tira a alimentação, é o correria. Né? Não é todas as vezes, todas as rotinas que a Polícia Penal entra lá dentro do pavilhão. Então, a gente vai até o acesso da carceragem, até ali no início do pavilhão. E ali dali para frente é um procedimento de segurança. Não é... As pessoas de fora podem achar, mas deixa o preso. Não é. Isso é um procedimento de segurança. É que a gente não... Quanto menos a gente entrar lá, menos a gente expõe a risco. E aí temos essa estratégia do correria para amenizar esses riscos, né? E aí o próprio preso que manuseia os outros lá dentro, manuseia a alimentação lá dentro, e quando a gente precisa, o correria traz o preso ou o que tiver que ser pego lá dentro, traz até a carceragem. Isso durante o dia. Durante a noite é todo mundo trancado. Cada um na sua cela, tem a cela também específica dos correrias, então fica cada um na sua... fechado, né? Trancado. E as celas têm televisão? Tem sim. Tem, né, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ah, não, lá é só, né, fechado tudo. A televisão, ela entra como, vamos dizer, uma moeda de troca, uma regalia que o preso tem, né? E que a Polícia Penal acaba usando isso, né? Até como uma forma de punição, ó. Se comporta, fica aí cumprindo a sua pena, não dê trabalho, não tenta fugir, não, você tem isso aqui. Tem a televisão aqui para você. Tentou fazer alguma coisa, tá aqui, tira. E acaba que o preso, ele sabe que ele vai ficar ali por muito tempo da vida dele. Então, se ele quiser complicar a vida dele, ele vai conseguir complicar a vida dele. Então, o que acontece? De forma geral, eles levam a prisão deles de modo mais tranquilo para que eles tenham essa regalia, né? Ter uma televisão, ter uma caixinha de som, ter algumas coisas ali que ele pelo menos se distrai para passar o tempo. Uma pergunta que eu queria fazer. Eles podem, além da TV e algumas regalias ou outras que devem ter provavelmente, eles podem fazer alterações dentro da cela? Não estruturalmente falando, mas coisas que eles podem levar para dentro e, sei lá, ficar mais confortável, mais tranquilo de viver. Não, tudo o que acontece, tudo que é passado para dentro das celas, né, ele é fiscalizado, ele é revistado, né, e geralmente assim, o que eles têm lá é o colchão, é um travesseiro, aí tem uma TV que é para o uso comum, pode, se ele quiser ventilador, a gente está no Tocantins, o calor é muito grande. Quando a gente, às vezes, tem uma quantidade pequena de ventilador dentro da unidade, o preso passa mal toda hora. Então é aquela questão, nós trabalhamos durante o dia para amenizar riscos. Se a gente deixa um preso passando mal o tempo todo dentro da cela, é o tempo todo tendo que tirar ele e levar para atendimento médico. Então a gente acaba que o ventilador ele tem. Né, muito quente em determinada época do ano, não tem condição. O cara vive ali numa condição ali que não é mais regalia, né? Tem hora que acaba que é necessidade. É desumano, você não... É necessidade de ter uma... E sobre mudanças de cela, né? Eu lembrei de uma outra coisa. Você quis dizer mudança de estrutura, mudança de objetos, mas tem questão também de mudança de preso. Ele tem a sua cela. Ele não pode, cada dia, ele dormir numa cela diferente, né? Até porque a gente tem a nossa planilha, nosso controle de chamada, que a gente precisa saber onde esse preso está, né? E se isso fosse liberado, qualquer dia o cara está em um lugar, a gente perde o controle, né? E aí, até para ele mudar de uma cela para outra, ele precisa ter autorização. Hoje, como é que está a situação de visita e visita íntima no presídio? Nós estávamos com as visitas suspensas até pouco tempo, né, devido à pandemia. A gente ficou desde 2020, acho que fechou uns 2 anos de
suspensão total de visita, né? Agora aos poucos está sendo liberado as visitas retornarem. E nessa primeira liberação pós-pandemia, só está podendo fazer as visitas os familiares, pai, mãe, esposa também, porém proibido a visita íntima, né? Que é um momento que o preso tem lá com sua esposa. Ou a presa tem também com o seu esposo, que também na unidade penal feminina. Então hoje as rotinas de visita, elas estão mais sendo realizadas de forma vigiada, né? Então a gente tem uma sala, cada unidade penal tem uma sala, que ela é feita a visita sob supervisão da Polícia Penal. Então é agendado as visitas, tem um preso lá, chegou o dia de visita dele, é agendado, a visita vem, o preso vem, fica numa sala lá no momento, que é o momento de ver a família, né? E aí tudo isso ele é monitorado pela Polícia Penal. Não é feito dentro da carceragem como antigamente, as visitas íntimas antes da pandemia. Hoje ainda nós temos que ter essa cautela, devido ainda estar ativo o vírus. A gente precisa ter essa cautela, esse controle, para a gente não estar correndo o risco de contaminar o restante da unidade, né? Nesse tempo que você está na Polícia Penal, houve alguma fuga nesse prazo? Como é que os presos conseguem fugir? Logo que eu entrei em 2017, entrei em maio de 2017, acho que mais ou menos no mês de novembro, uns 6 meses depois, houve uma fuga grande, né, na unidade penal de Palmas. Se eu não me engano, foram aproximadamente 10 presos, né? E eles, como que eles fugiram? Eles tiveram acesso, eles conseguiram de alguma forma infiltrar dentro da carceragem material explosivo. E aí tinham presos lá que sabiam manusear explosivos. E aí eles conseguiram cavar um túnel dentro da cela, e esse túnel dava acesso à área externa, e logo após a área externa ainda tem a muralha, né? E ele, depois de cavar esse túnel, ele conseguiu ir lá para o lado de fora, no pé da muralha, e fez a instalação de um material explosivo lá e explodiu o pé da muralha. E aí foi onde eles conseguiram sair. Foi no final de 2017, essa fuga. Acho que foi a fuga que mais marcou a minha vida dentro da Polícia Penal, né? E aí logo depois, foi próximo de meia-noite, eu estava na minha casa, o pessoal ligou e a gente correu lá, todo mundo, para poder fazer tentar de alguma forma amenizar os danos, né? E evitar que mais internos conseguissem evadir da unidade. Briga no presídio, há treta, a briga entre facção, ou as facções se respeitam e não se bicam e fogem do conflito? Como é que é treta no presídio? Com a presença das facções, né, e a depender da estrutura da unidade também, a gente tem que ter certos cuidados, né? Que se eles se cruzarem ali dentro, a probabilidade é muito grande de dar alguma encrenca, né, de dar briga. Já aconteceu outras vezes de 2 ou 3 presos, às vezes fica no acesso ali junto com o outro de outra pavilhão, de outra facção, e acaba entrando em conflito ali. Então, assim, toda a rotina nossa, ela tem que ser, milimetricamente, tem que ser tomado esse cuidado, né, da gente não misturar essas pessoas para não ter essa probabilidade de acontecer. Se estiver trabalhando sem esses mínimos cuidados, é muito possível estar diariamente acontecendo, porque facção não tem dessa de respeito. Entre as facções não existe respeito, não. Se toparem mesmo, se eles se encontrarem ali, vai dar ruim. Como é que as facções lidam, e o presídio ainda que não faccionado, lidam com a presença, com a existência de homossexuais na carceragem? Geralmente, público homossexual, a gente já deixa eles na ala de seguro, na ala das celas especiais, né? Porque as facções, geralmente elas têm uma cartilha, um regulamento,
né? E dentro desse regulamento ele já expõe essa questão da homossexualidade que é proibido dentro da facção. Então, assim, chegou um preso assumidamente homossexual, informou a polícia penal que ele é homossexual, ele não vai ser conduzido à convivência em local onde tem faccionados. Ele vai ficar numa ala específica, que é uma ala que a gente chama de especiais, né? Dentro dessa ala também vai ter estupradores, os pedófilos, aí vem os homossexuais, né? E outras situações também específicas, um preso, um exemplo, né? Um preso às vezes que matou uma criança, um homicida, né? De uma criança, algum preso político. Estuprador ainda se dá mal na cadeia? Ou isso ficou para trás? Olha, quando ele chega, né? Ele já se declara, né? O artigo dele. Ele já informa qual o artigo que ele foi preso, porque ele já sabe do risco. Então, vai depender muito de onde coloca ele para saber o que vai acontecer. Se coloca ele numa ala de risco, numa ala onde coloca no meio da facção, vamos dizer, ele vai sofrer as consequências. Mas aí, geralmente, ele é conduzido já a uma ala específica, que é essa mesma ala das especiais, onde o risco de isso acontecer é menor. Pode acontecer? Pode. Mas o risco é amenizado. Então, em relação aos faccionados, não existe homossexual no meio dos faccionados? Na convivência, não. Na convivência deles, não. No pavilhão deles, não. Eles têm como eles chamam? Estatuto. Eles chamam de estatuto. E aí, dentro desse estatuto, está lá. Não pode. Um dos artigos, né, que eles colocam lá. Não pode a prática de homossexualidade. À medida como a gente vai melhorando a estrutura, aí sim a gente consegue mudar algumas rotinas, né? Mas isso vai depender primeiro de um passo, que é a estrutura da unidade, a segurança. Exemplo, hoje a unidade penal de Palmas, ela não é mais somente 2 pavilhões, né? Está sendo feita reforma, tal, ela vai se transformar em 4 pavilhões. E aí, talvez com 4 pavilhões, com a estrutura mais segura, né, talvez é possível fazer a separação de preso provisório e de preso condenado. Entende? Uhum. Porque assim, hoje você faz uma ala, você tem 4 alas separadas, né? Quando antes você tinha 2, hoje você tem 4. Dentro dessas 4 alas você consegue colocar um cara de uma facção aqui, essa aqui é facção tal, preso provisório. Essa aqui é facção tal, preso condenado. Aí você tem mais espaço para trabalhar. Você acha que a cadeia hoje, ela recupera o criminoso? Ela torna ele uma pessoa melhor, pronta para viver em sociedade quando ele sai? Eu acho assim, o que eu penso hoje, né, levando em consideração a Polícia Penal do Estado do Tocantins, pelo menos a gente dá condições para o preso, se ele quiser, ele sair dali melhor. Hoje nós temos curso profissionalizante, a gente tem fábricas de blocos, de concreto, tem cursos de pintor, curso de pedreiro, curso de panificação, curso o tempo todo. Está sendo feito um investimento muito alto na área de trabalho, né, de profissionalização do preso. Então, se ele quiser, se ele tiver interesse em mudar, ele vai ter as ferramentas para ele sair dali e ter uma profissão fora. Então, assim, se ele vai mudar, isso vai ser uma opção dele, né? Tanto que tem preso que faz o curso, aproveita a oportunidade, dentro da cadeia tem um bom comportamento que a gente conduz ele ao treinamento, né? A profissionalização, e quando ele sai, ele esquece tudo que aconteceu e volta à vida do crime. Como tem também pessoas que aproveitou simplesmente a oportunidade de estudar, fez o EJA dentro das escolas, que tem a nossa rotina de estudo ali dentro. Então, fora da unidade, ele não tinha nem a formação básica de estudo, né, a formação fundamental, e dentro da unidade, a unidade penal deu condições dele estudar e finalizar o ensino fundamental ou o ensino médio. E tem gente que aproveita isso. Como? Tem preso aprovado no Enem para fazer faculdade. Isso, Tocantins.
o preso ele tem a chance, né, Uhum. de tempo lá dentro para, Uhum. se ele quiser estudar, fazer um curso profissionalizante e tudo mais. Por exemplo, o preso decidiu o que quer fazer. Em que hora do dia, em que momento, quantas vezes por semana que ele vai fazer esse curso? É assim, as rotinas, elas acontecem geralmente durante o dia, né? Esses cursos que eu estava falando, tem unidades que o curso ofertado é curso de fabricação de blocos de concreto. Outra unidade fornece um curso de panificação. Outra unidade, um curso de pintor. Enfim, cada unidade, né? Várias unidades elas ofertam os cursos, mas não todas as unidades ofertando todos os cursos, né? Aí as rotinas, né? Geralmente é durante o dia. Naquele momento ali o preso toma um café, vai para o banho de sol, aí tem uma turma que já vai para a escola, dentro da unidade penal, a outra turma às vezes vai para o trabalho, e outra turma às vezes vai para o curso profissionalizante. E para que isso tudo aconteça, é preciso você ter mão de obra. Você tem que ter um efetivo de policiais ali no momento, naquele plantão, tem que estar com um efetivo bom, porque tudo isso é feito sob vigilância. Tudo isso é feito sob escolta policial, né? Você não abre as portas e coloca o cara lá, o preso lá na escola, de dentro do presídio, e deixa ele lá. Tudo tem que ser monitorado, tem que ter acompanhamento. Falei sobre o Enem, né? Nós temos uma realidade no Tocantins de um preso que ele passou na prova do Enem, né? Ele formou, fez o ensino médio, o EJA, dentro da unidade, fez a prova do Enem, passou na prova do Enem para fazer uma faculdade. E aí, se eu não estou enganado, ele conseguiu um alvará de soltura para ele ir cursar a faculdade. Eu não sei se ele pegou um alvará ou se ele pegou uma autorização de ir e voltar, né? Sei que a justiça, de alguma forma, estava dando a oportunidade dele estudar. Então, assim, de modo geral, o preso que quer sair dali diferente, ele vai ter ferramentas. Seja ela pelo estudo, seja ela pelo trabalho, né? Mas ele vai ter uma oportunidade de, quando ele sair, ele não voltar à vida do crime. Igual eu falei aquela hora. Pelo menos se a gente conseguir devolver ele 10% melhor do que ele entrou, já é um bom trabalho. Aí dali os 90% parte da vontade dele de querer mudar ou de querer manter na vida do crime, e daqui a um certo dia ele vai voltar novamente para dentro da unidade. O que é que você já viu de grandes invenções dos presos? Porque no tempo que eu trabalhava, eu vi muita coisa que eu pensava que, se esse pessoal tivesse investido essa criatividade em inventos lícitos, as coisas iam ser muito diferentes na vida deles. É uma outra realidade, né? Unidade penal é uma outra realidade. Eu já vi ele com uma tampinha de garrafa, ele fazer uma amarração de rede para ele dormir. Com a tampa de garrafa, ele faz um buraco na parede, coloca a escapa da rede e força a tampinha, e essa tampinha é suficiente para aguentar o peso dele. E isso é apenas uma das estratégias que eles usam lá dentro. A criatividade deles ali é imensa, é muito grande. Então essa é só um dos exemplos que eu vi, que eu parei assim e pensei. Falei, olha, se usasse essa criatividade, essa inteligência para criar alguma coisa pro bem, a sociedade estava muito diferente hoje. Eles fazem também, usa pasta de dente, né, com algum outro produto, alguma água, às vezes só, para fazer tipo uma massa corrida. E aí faz um buraco, alguma coisa, para esconder algo dentro da parede, e depois, com a pasta de dente, mistura shampoo, alguma outra material que eles usam lá, passa e fica parecendo uma massa corrida mesmo da parede, a tinta branca, tudo, que se não tiver olho bem aprimorado para aquilo ali, não consegue identificar. Outro exemplo, né, que é bem interessante, a forma como eles fazem, às vezes faz um café lá para eles, né? Familiar, às vezes traz alguns produtos, a gente autoriza a entrada. Um café, por exemplo, né? Eles puxam uma fiação da lâmpada, alguma coisa,
E em alguma estrutura de ferro, eles amarram aquela fiação. Dali eles colocam dentro de um recipiente a água e o fio e o pedaço de ferro, né? E aquele ferro ele esquenta e ferve a água. Então, é o que a gente chama de mergulhão. Puxa um pedaço da energia, né? Através de um fio. Ali ele amarra em alguma estrutura de ferro e dali ele mergulha dentro da água e a água ferve. Ali ele faz um miojo, se tiver. Ele faz um café, ele faz um cuscuz, tudo simplesmente puxando um fio da energia. Me fala sobre coisas que são proibidas no presídio e que, para quem nunca trabalhou nessa atividade, não faria o menor sentido. Por exemplo, pimenta, até onde eu me lembro, é proibida no presídio. Uhum. Geralmente, as proibições de alimentos, elas são realizadas por questão de tentativas de tentar entrar algum ilícito por dentro desse alimento, né? Exemplo, bolo, tortas, pão, essas coisas assim. Geralmente, como a gente, todo alimento que entra, a gente precisa manusear, a gente precisa cortar, a gente precisa verificar, né, revistar o alimento para ver se não tem nada de ilícito ali dentro, né? E como já houve outras tentativas de entrar, a gente acaba tendo que proibir, né? Exemplo, bolo, a gente tem que cortar o bolo. Aí o familiar às vezes não compreende, porque assim, ele quer, né, uma mãe, tá com um filho lá dentro, dia do aniversário do filho, ela quer levar um bolo pro filho, né? Aí leva um bolo enfeitado, chega lá, nós temos que fazer o corte desse bolo. E aí, por mais humano que a gente seja, né, e não quer frustrar aquele momento da mãe, a gente precisa fazer essa revista. E aí acaba que, para as pessoas de fora, mas é só um bolo. Não é que é só um bolo, né? Através daquele bolo, a gente já pegou outras vezes tentando entrar algumas dólares de maconha, alguma coisa, né, munição, vários objetos ilícitos que tentaram entrar através daquilo ali. Refrigerante, Coca-Cola, né? Às vezes autoriza a entrada de uma Fanta, de algum... mas a Coca não pode, por quê? Porque pela coloração dela, né, dificulta você fazer a visualização para ver se tem algum item ali dentro, se tem alguma coisa ali dentro. Então, tudo isso basicamente se resume na dificuldade de revistar. Quanto mais difícil revistar um produto, um alimento, maior a probabilidade de proibição dele, né? E você citou a pimenta, né? A pimenta ela pode ser usada por várias formas. Jogar nos olhos do agente. Isso. Laranja pode? Laranja, geralmente as frutas também, elas são proibidas porque elas fazem isso, eles têm um processo lá, né, que através eles fazem a extração faz a pinga, né, através daquilo ali, da casca da laranja, a fermentação do produto em si. Eu me lembro disso, é nojento. E aí eles faz lá toda uma estrutura, como é que chama, de pinga, que eles... Um alambique. Fugiu um alambique, isso. E aí usa produtos alimentícios ali, laranja, outras frutas, tudo produto que junto com fermento faz a fermentação lá e faz a pinga. Né? E tudo que é proibido, ele tem um motivo. Né? Eu citei a questão da pasta de dente. Até pasta de dente, dependendo tem que ser mudado pelo menos a coloração dela. Porque se as paredes são brancas, a pasta de dente for branca, eles conseguem fazer com a pasta de dente algum material, uma massa corrida que esconde algum objeto. Então tem que ser mudado a cor. Creme de cabelo. Por que é proibido dentro de unidade penal? Porque o material explosivo que eles usam, né, é muito semelhante, que é o C4. É um material que ele é pegajoso, como se fosse um condicionador de cabelo. Né? Então, por conta da semelhança entre o material explosivo e o condicionador, tem que ser proibido. Entendi. Faz sentido. Então, vários produtos que tem, vários alimentos, se ele foi proibido, ele tem um motivo da proibição dele. Aí vai muito do histórico da unidade, né?
Unidade feminina libera o condicionador, unidade masculina não libera o condicionador. Tem unidade que não autoriza a entrada de bolos. Outra unidade, às vezes, dependendo da situação, autoriza. Então, o que mais há de diferente, já que você mencionou, o que mais há de diferente das unidades prisionais femininas para as masculinas? Que mais te salta, tem muita coisa, óbvio, mas que mais te salta aos olhos, assim? As unidades femininas, elas têm primeiro, ela é conduzida por maioria, pelo menos assim, de policiais femininas, Policial homem não frequenta carceragem de unidade penal feminina. Ele fica, às vezes, quando é lotado numa unidade dessa, faz só guarda externa ou auxilia na escolta. Mas quem faz o manuseio todo de preso do sexo feminino são policiais também do sexo feminino. Algumas diferenças, a rotina, acho que a principal é a rotina de visita, visita íntima. Numa unidade masculina, são praticamente todos assim, a maioria dos presos tem visitante, tem esposa, esposa que vai visitar. Já numa unidade feminina, por mais que quando ela foi presa, às vezes ela já era casada, mas é raro acontecer uma visita masculina. O homem não vai na cadeia visitar a mulher vai na cadeia visitar o homem. Mas é raro acontecer de um marido ir lá na cadeia para visitar uma mulher que está presa. Acho que isso é o que mais me chama a atenção, quando compara uma unidade penal feminina e uma unidade penal masculina. Nesse tempo de polícia penal, o que você já viu de cabuloso no seu trabalho? Eu já vi algumas mortes dentro do sistema penitenciário, E geralmente essas mortes que acontecem, elas são bem agressivas, Morte que decapita o interno, tira o braço, tira as pernas, E aí, muitas das vezes, a gente não sabe o motivo. Talvez é só mesmo um ato de disciplina aplicado pela própria facção. Nós chegamos uma vez dentro da unidade, no momento do fechamento da unidade, percebemos que a caixa que conduzia os alimentos para distribuição nas celas, ela estava coberta com um pano, o que não era comum. Então, qualquer coisa que não é comum dentro da unidade penal, ela tem que ser despertada uma atenção especial. E a gente percebeu no meio do corredor, através das câmeras, que essa caixa estava coberta por um pano, E aí, rapidamente, a gente juntou a equipe, pegamos os armamentos e entramos para dentro da carceragem. Quando a gente retirou esse pano, tinha um dos internos lá, ele estava só o tronco. A cabeça estava de um lado, as pernas do outro, as mãos do outro. Todas as articulações praticamente dele. Foi esquartejado. Isso foi aqui em Palmas? Isso foi aqui na unidade de Palmas, se eu não me engano, no início de 2018, E acho que o que mais abala mesmo dentro da unidade penal são essas mortes entre os presos, E aí, envenenamento, tentativa de envenenamento que eu vi uma vez. Mas como que entra veneno? É aquela questão. Produz com algum alimento, alguma coisa, com medicação, Às vezes o interno, ele tem a prescrição médica de algum medicamento, a polícia passa, outro interno tem outro medicamento, e aí às vezes a combinação gera um novo medicamento que tem função de envenenamento, que dá asfixia, ou então o excesso faz o preso consumir tanto remédio, vai enfiando, fazendo ele engolir, que acaba morre por overdose. E ainda parece que é um suicídio. E aí fica parecendo que é um suicídio. Mas a maioria das vezes que eu vi, acho que eu já acompanhei umas 6 ou 7 mortes, nesses 5 anos que eu estou na unidade, foram esquartejados, retirado os braços, retirado as pernas. E aí isso aí tem que ter uma estrutura psicológica para a gente sair da nossa rotina e conviver normalmente depois com a sua família na sua casa. Então a gente precisa ter um controle emocional muito grande.
É pesado, né, meu amigo? Pesadíssimo. Teve alguma vez que você já sentiu medo de verdade? O medo, né? No meu caso, o medo acaba se transformando numa situação de adrenalina, né? Que a gente nem sabe se é medo, se é aquele excesso de adrenalina, mas houve duas situações que eu considero assim, né, extremas, que eu estava, uma delas no âmbito interno, dentro da unidade penal, outra fora da unidade penal. Eu não estava diretamente lá, mas a situação toda me envolveu e eu fiquei bem apreensivo. Essa de dentro da unidade, durante a nossa rotina, naquele dia, um dos presos ofendeu e ameaçou um dos policiais. E aí, quando há algum crime dentro da unidade penal, o procedimento é a gente retirar, coletar aquelas provas, retirar quem está sendo acusado do crime e conduzir a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, né? Ali é o mesmo procedimento se você estivesse fora. O crime aconteceu dentro da unidade, você vai coletar os dados ali, vai coletar os autores e vai conduzir para a delegacia. E o interno ameaçou um colega policial, e isso durante o dia. Quando foi um pouco mais tarde, nós fomos retirar esse interno para levar ele à delegacia e registrar o boletim de ocorrência de ameaça. E no momento que a gente entrou, os outros presos, pavilhão muito grande, 28 celas, começaram a chacoalhar as grades e falar pra gente que a gente não ia retirar o preso. Ele não vai sair, aí o clima foi ficando tenso, e aí nós fomos lá e retiramos o preso. Quando nós abrimos a carceragem, os presos daquela cela vieram para cima da gente, nós conseguimos conter, conseguimos algemar o preso que ameaçou, e aí fechamos a cela. Só que quando nós fechamos a cela, a gente estava lá no final do corredor, cela 28. Toda a carceragem... PA? PB. Toda a carceragem, os presos já estavam tudo de pé, na frente da grade, e com a chamada zagaia. Sei. Que eles amarram alguma estrutura... Uma lança. Isso, alguma estrutura pontiaguda, né? Seja de ferro, de pedaço de pau, alguma coisa, amarra em alguma outra coisa comprida, um cabo de vassoura, um cabo de rodo, e alcança de longe, né? Perfura uma pessoa fácil, pela lâmina bem amolada. E aí a gente virou e percebeu um monte de zagaia fazendo parecia videogame, sabe aquele jogo que você passa correndo e eles ficam... Uhum. E ali acho que foi a situação mais de adrenalina que a gente passou. Ali? Fomos fazendo procedimento de segurança, ganhando cela por cela, né? Houve momentos que teve que fazer disparo, né? Tinha nosso escudo, disparo de munição de borracha, né? Elastômero, uso de gás lacrimogênio, uso de bombas de efeito moral, e a gente foi conduzindo, caminhando aos poucos, ganhando, né? Como a gente diz, ganhando, controlando cela por cela, e fomos fazendo nosso procedimento de segurança até a gente chegar no final e abrir as portas e conseguir sair. Eu acho que esse foi o momento mais crítico que eu enfrentei dentro do sistema. E aí, ao final, naturalmente, acabou ficando lesionado alguns presos, e aí passamos aquela noite conduzindo preso para delegacia, IML, para fazer todo aquele procedimento que nos dá a legalidade de exercer a função do jeito que nós fizemos, né? Nos protegendo da situação, a gente acaba tendo que efetuar alguns disparos para poder conduzir a situação. E essa outra situação que me envolveu, não estava diretamente no local, mas me envolveu, que eu fiquei bem apreensivo, foi um colega da Polícia Civil, né? Na época ele estava atuando na Delegacia de Narcóticos, a DENARC, entrou em contato comigo perguntando se tinha algum preso na unidade de pronto atendimento Norte, né? Que é a UPA Norte. E eu consultei a minha equipe na unidade penal, e eles falaram que tinha um interno que estava deslocando para lá, ele ainda não tinha chegado. Aí eu retornei a ligação até com um colega da Polícia Civil,
e ele falou que era para abortar, recomendava a gente abortar a missão porque ele estava indo para lá somente para tentar pegar algum material, uma serra, uma cegueta, né, para poder introduzir dentro do presídio novamente. E aí eu entrei em contato novamente com a minha equipe, pedi para eles abortarem a missão e retornar, né. Quando eu fui conversar com a equipe, o que aconteceu? Eles falaram que ele já estava já há algum tempo, dizendo que estava passando mal e estava precisando de atendimento, e a gente pegou, né, a equipe pegou ele, conduzindo ele ao UPA Norte. E aí, na verdade, ele não estava doente, ele estava simulando uma doença para ter acesso a um local, né, externo, né, fora da unidade penal, e ali ele ia, de alguma forma, tentar pegar esse material e retornar para dentro da unidade penal. E a cegueta certamente seria usada para tentativa de fuga, serrar alguma grade, alguma coisa, né? Outras vezes que a gente pegou material fora, né? Nós já pegamos no fórum, uma vez, durante uma audiência, um familiar passou um celular para um preso. Quando saiu da audiência, o familiar aproximou, a gente não conseguiu conduzir, aproximou, abraçou, e eu percebi que ele tinha entregue um material. Só que ele, naquele momento, com família... Não era o lugar. Não era o lugar da gente tentar dar o bote e recolher. Deixamos, o preso veio, né, conduzimos novamente até a carceragem do fórum, dali colocamos dentro da viatura e voltamos para o presídio. Quando a gente voltou ao presídio, aí sim a gente fez a revista nele e identificamos que era um celular. Que a visita passou para o preso, a visita, né, o familiar passou para ele lá no fórum, e a gente foi fazer a apreensão quando a gente chegou na unidade penal. Meu amigo, todo cuidado é pouco, né? Sempre. Sempre. É um ambiente que tem que ser bem cuidadoso, tem que ser criterioso em tudo, né? Tem que ser cauteloso em cada passo que vai dar, em cada... movimentação que vai ser feita, seja ela movimentação de presos, movimentação de materiais, movimentação ali, como você disse, um barril de pólvora, que a qualquer momento, qualquer vacilo, pode custar até a sua vida. Sim. A qualquer momento a gente está sempre exposto a um risco e colocar a sua vida a perder, talvez por uma falta de atenção. Sim, com toda certeza. Meu amigo Lucas, querido, por mim esse papo continuava por mais horas e horas de trocando figurinha aqui. Fico imensamente agradecido pela sua gentileza de vir conversar com a gente. Desejo a você muito sucesso nos seus estudos, que você continue passando nos concursos que você deseja. Isso é um voto não só do professor da Rie, mas do policial e do amigo da Rie também, e da Luana. Com certeza, foi um prazerzão esse papo, muito bom. Que muita gente vai gostar, e sucesso com certeza na sua caminhada, tanto dentro da polícia, nos próximos concursos que vierem, que eu sei que você é massa e vai passar. Bom demais, eu que agradeço, né? Novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui abrindo, né, um canal que está iniciando as suas atividades agora, né? Me sinto honrado pelo seu convite. Eu que agradeço. Desde quando a gente conversou sobre isso, eu já me prontifiquei e falei que eu estaria aqui à disposição. E também porque esse papo bacana que a gente teve aqui, muita gente, né, gostaria, agora vai ter a oportunidade de saber um pouco mais. Porque nem sempre a gente consegue sentar com o pessoal e expor e falar algumas coisas assim que acontecem, porque quando a gente fala que eu sou policial penal, né, já desperta aquele interesse. Como é que ela é arriscado, tal? Então aqui está uma oportunidade do pessoal tá vendo como funciona lá dentro, né? Uma pequena parte de como é a nossa rotina lá, e eu tenho uma grande honra de estar fazendo parte aqui e ter sido convidado por você. A honra é toda minha. Beleza? Querido. Muito obrigado. Viu? Mas eu que agradeço. E muito a gente está sucesso. à disposição, se você precisar. A gente está aqui sempre para unir forças. A Obrigado recíproca também a verdadeira. Luana, tá, que fez aqui os nossos bastidores aqui. A produção. E é isso aí, meu amigo. Obrigadão, viu? Tamo junto. Obrigado, princesa. Obrigada a vocês, o papo foi muito bom.